Sei, como foi que você fez isso tão depressa? Eu quis recolocá-lo imediatamente na mesa, mas compreendi que isso não estava certo e que havia mais alguma coisa envolvida no caso. Mais tarde, Emmanuel, mestre espiritual canalizado através de minha amiga Pat Rodegast, de Vitalis, contou que o paciente sabia agora que, na realidade, não poderia aceitar o que dissera querer, pois não estava pronto para enfrentar certos aspectos de sua vida relacionados com a cura. Isso significaria ter de enfrentar questões muito dolorosas, e ele não queria fazê-lo. Pouco depois dessa experiência, aprendi a colocar o escudo. Compreendi também que não poderia oferecer-me para ministrar outro tratamento a essa pessoa, o que seria colocá-la diante da sua decisão negativa e, possivelmente, piorar as coisas. Só posso esperar que ela chegue ao lugar em si mesma em que decidiu enfrentar esses problemas externos à sua vida, quando talvez decida procurar um tratamento, e nós poderemos colocar o escudo a fim de que ela se proteja da suspensão do fardo enquanto se cura internamente. Depois disso, o escudo se dissolverá, e ela, aos poucos, será capaz de suportar o aumento de liberdade. A figura 22 a 21 mostra um exemplo interessante da cura por um escudo. A paciente, a quem chamarei Betty, mulher de negócios, era uma cliente de terapia. Morrera ali. A mãe quando ela contava 3 anos de idade. Na ocasião em que começou a fazer terapia comigo, alguns anos atrás, não tinha a menor ideia da aparência de sua mãe. Natural e não se lembrava de lhe ter visto sequer um retrato. No transcorrer da terapia, conseguiu arranjar retratos da mãe e começou a religar-se e relacionar-se com ela. Isso ajudou a desenvolver o amor próprio, visto que a mãe natural passou a ser uma realidade para ela. Nunca fora capaz de aceitar a madrasta, mas o processo também ajudou a melhorar suas relações com a nova esposa do pai. Ela carregava no peito muita dor pela perda da mãe natural. Certo dia, após vários anos de terapia, ela me perguntou por que eu nunca lhe administrar um tratamento. Respondi que a razão era porque ela era muito saudável. Nesse momento, contudo, os guias me lembraram o uso do novo escudo que eu acabara de aprender a colocar. A sessão seguinte foi de tratamento. Depois de passar pelo processo normal de quelação e limpeza, e depois de verificar-lhe o nível padrão, que não necessitava de trabalho algum, os guias passaram a colocar o escudo e a remover o trauma causado pela perda da mãe quando ela era criança. Fiquei muito emocionada ao ver a Mia aparecer em forma de espírito, apoiada por seus próprios guias. Em vez de um grupo de guias recebendo e iluminando a substância da consciência da energia do trauma, vi a mãe dela recebê-la com amor. Veja a figura 22 a 21. Nesse interim, os guias da minha paciente haviam-na puxado para fora do corpo, a fim de protegê-la e doutriná-la. Na fase seguinte do processo do escudo, os guias encheram a cavidade esvaziada do trauma com a luz rosa do amor. O tratamento prosseguiu, então, com a selagem da base do escudo com luz dourada, como se vê na figura 22 a 22. Em seguida, religamos a área escudada à metade superior e inferior do campo áurico. Feito isso, intensificamos a principal corrente de força vertical do corpo. Quando tudo terminou, o trauma seguro pela mãe transformará-se em luz branca. B. Tratamento no 9º nível da aura. Conheço muito pouco esse processo. Quando vejo os guias trabalhando desde esse nível, tenho a impressão de que eles retiram todo um lado dos corpos de energia da pessoa, e todos os campos com ele, e colocam um novo conjunto. Tudo isso parece, à minha vista, luz cristalina. Quando realizado, o processo tem por efeito curar o paciente muito depressa. Tenho a impressão de que se trata de uma reencarnação no mesmo corpo, sem passar pelas experiências do parto e da infância, para estabelecer as tarefas da vida. Fui testemunha disso algumas vezes. Grupos de guias. Afigura-se-me, às vezes, que diversos grupos de guias trabalham em níveis diferentes e, em outras ocasiões, tenho a impressão de que os mesmos guias trabalham em níveis diferentes. Os grupos de guias que trabalham em níveis diferentes parecem ter características distintas. Os que trabalham no nível astral preocupam-se, primeiro que tudo, com as questões do coração e do amor. Muito confortadores, afetuosos e zelosos, falam poeticamente e nos ensinam a amarmos a nós mesmos com todos os nossos defeitos, etc.
Os guias que executam o trabalho etérico e etérico padrão dão-me a impressão de muita seriedade e atividade de quererem trabalhar. Interessam-se pelo padrão perfeito e pelo tratamento eficiente. Não parecem ter muitos sentimentos, mas, ao mesmo tempo, apoiam e aceitam plenamente os pacientes. São mais diretivos. Os guias do escudo do 8º nível dão a impressão de grande aceitação e paciência infinita com amor. Os guias do 9º nível, difíceis de serem percebidos, pelo menos para mim, são um tanto ou quanto impessoais. Forma de realização da sessão de tratamento. Como ajuda para o novo curador, enumerarei mais uma vez a forma de realizar a sessão em rápidas palavras. Em seguida, apresentarei uma análise da sessão de tratamento que deverá ajudá-lo a averiguar onde precisa praticar e onde precisa fazer o próprio trabalho de crescimento pessoal. 1. Antes da entrada do cliente, alinhe-se com a luz. Abra os chakras, utilizando métodos ensinados na sessão que intitulei de Canalizando para Curar. 2. Preste atenção aos motivos que levaram o cliente à sua presença. Por que foi ele guiado especificamente para você? O que é que você tem para dar-lhe? Abra o seu repertório interior. 3. Explique o que está fazendo. 4. Analise o fluxo de energia no sistema do paciente. Quais são as principais obstruções? Como é que o paciente utiliza sua energia? Como a dirige mal? Quais são os resultados da má direção a longo prazo? Qual é a sua principal defesa? Veja os capítulos 9, 10 e 12. 5. Meça os chakras com o pêndulo. Registre. Veja o capítulo 10. 6. Afine-se e alinhe-se com a luz. Faça uma afirmação. Alinhe e equilibre seu sistema de energia com o do cliente. Tome consciência dos seus guias, se já não o fez. Periodicamente, durante a sessão, realinhe e equilibre o seu sistema com a luz, com os seus guias e com o sistema do cliente. 7. Interprete as leituras do chakra enquanto corre energia através dos pontos de reflexo solar dos pés. Encontre o equilíbrio da razão, da vontade e da emoção. O principal centro fechado, o principal centro aberto através do qual a pessoa trabalha para lidar com problemas e abrir os chakras fechados. Encontre as principais saídas. Leia psiquicamente qualquer informação que possa captar. Qual foi a causa iniciadora da doença? Quais são as qualidades elevadas do eu para as quais você precisa apelar a fim de ajudar a pessoa a curar-se? Veja os capítulos 9, 10 e 12. 8. Proceda à quelação dos chakras dos corpos áuricos inferiores, enquanto esquadrinha os sistemas do corpo. Se você for principiante, pule para a fase 16. Depois de mais prática, adicione as fases 9, se necessário, 10 e 11. Depois que perceber a quinta, a sexta e a sétima camadas do campo, poderá cumprir as fases 12, 13, 14 e 15. 9. Proceda a uma limpeza da espinha. 10. Trabalhe diretamente nos lugares para os quais for atraído. Escolha entre os vários métodos que conhece. Ao fazê-lo, observe o estado emocional do paciente. Ele absorve energia ou a bloqueia emocionalmente. Esteja com ele. Passe com ele através dos bloqueios. Deixe que os seus guias o ajudem nas áreas mórbidas específicas. Preste atenção. 11. Limpe e obstrua 6 vezes específicas nos corpos de energia inferior. 12. Se você sabe como, este é o ponto em que ocorre o trabalho etérico ou etérico padrão. 13. Vá para o nível celestial. 6. Mande luz branca diretamente para a área central do cérebro. Eleve suas vibrações fazendo vibrar a pituitária. Quando as vibrações do paciente atingirem a altura das suas, suba ao nível seguinte e repita. Faça até que a área central do cérebro se ilumine. 14. Nesse ponto, se ainda não o fez, poderá ver os guias do paciente, anjos, visões, ou obter mensagens diretas para ele. Rompa delicadamente a conexão e feche a abertura. 15. Da posição em que você se encontra, à cabeceira da mesa, procure obter uma boa corrente vibratória para cima e para baixo, a partir do terceiro ventrículo e através da espinha, fazendo uso da técnica da mão dupla. 16. Nesse ponto, você poderá querer pentear o corpo celestial e o astral, sobretudo se o paciente estiver deprimido ou oprimido. 17.
Intensifique e fortaleça a casca de ovo orbe. 18. Passe para o lado direito do paciente, restabeleça contato com a sétima camada, reverencie o paciente e a sua força de autocura. 19. Rompa delicadamente a conexão, fechando todas as aberturas, e afaste-se do paciente, dê a si mesmo alguns minutos para voltar ao seu corpo e ao plano da Terra. Deixe a energia de cura fluir através de você. Reverencie-se a si mesmo, afirme a sua identidade e o seu trabalho. 20. Se o paciente saiu do corpo e necessita de ajuda para voltar a ele, puxe-o gentilmente para trás, agarrando-lhe os pés e sugando a energia na sua direção. 21. Depois de cada tratamento, lembre ao paciente a necessidade de tomar um copo grande de água fresca, e faça o mesmo. Análise da sessão de tratamento. 1. O que aconteceu cronologicamente? Como transcorreu cada fase do tratamento? Quais foram as fases fáceis? Com qual delas você se preocupou? 2. Responda ao item 4 do formato da sessão de tratamento. 3. Responda ao item 7 do formato da sessão de tratamento. 4. Quais foram os processos internos do curador e do paciente? Você perdeu a sua centralização e talvez gastou energia onde não era necessário? Como? Relacione-os com as estruturas de caráter do curador e do paciente. 5. O que foi feito no tratamento? Você atingiu a luz interior do paciente? Qual era a natureza das qualidades do seu superior? Como você o sustentou? Levou para fora? 6. Tomando por base o que está dito acima, que trabalho pessoal você precisa fazer? 7. Trace uma imagem antes e outra depois do fluxo de energia. 8. Que causa deu início à doença? Como você lidou com ela? 9. Tomando por base o que ficou dito acima, em que trabalho de tratamento você se concentrará na próxima vez? Qual é o seu prognóstico? Qual é a sua orientação? Em relação ao prognóstico. Revisão do capítulo 22. 1. Qual é a primeira coisa que faz um curador antes de principiar um tratamento? 2. O que quer dizer energia corrente? O que quer dizer quelação do corpo? 3. Que faz a quelação? 4. O curador controla conscientemente a cor da luz quando dirige energia para a quelação? Por que sim ou por que não? 5. Se o primeiro chakra do curador estiver fechado nos níveis inferiores do campo, será ele capaz de usar o vermelho efetivamente no tratamento? Por que sim ou por que não? 6. Para um paciente do coração, descreva a direção da quelação. Por que se faz dessa maneira? 7. Descreva o processo de limpeza da espinha. 8. Qual é a diferença entre dirigir a energia com uma das mãos, com as duas mãos separadas ou com as duas mãos juntas? 9. No caso de tratamento do quinto nível, que acontecerá se você não seguir a orientação e movimentar as mãos antes que os guias tenham terminado? 10. Cite as 3 maneiras com que uma pessoa dilacera a sétima camada. Consulte também o capítulo 15. 11. Se houver um dilaceramento na aura em toda a extensão do campo, quais as camadas que precisam ser costuradas? 12. O vazamento de energia cessará se você for incapaz de alcançar o interior e costurar a sétima camada se ela estiver rasgada. 13. A quelação conserta um campo áurico rasgado. 14. Porque o paciente deixa o corpo para o trabalho na sétima camada. 15. No tratamento com luz branca, como focalizamos nossa energia e nossa consciência? Onde você mantém a atenção? Como leva a cabo a exploração? 16. Descreva o tratamento em cada um dos níveis áuricos. 17. O que é um escudo do 8º nível? Para que se usa? Quem decide se ele pode, ou não, ser usado? 18. Descreva o processo para encerrar um tratamento que lhe permite afastar-se psiquicamente do paciente até você desejar restabelecer o contato. 19. Qual diferença existe entre canalizar para curar e canalizar para obter informações? Alimento para reflexões. 20. Quem realiza a cura? Capítulo 23. Tratamento com a cor e com som. Tratamento com luz colorida. Modulação da cor. Muitas vezes o curador precisará manter determinada cor, que está sendo canalizada através dele. Manter uma cor também significa conservar o seu campo em
determinada amplitude de frequência, o que você realmente terá de fazer em todo o correr do tratamento. Precisará ser suficientemente sensível para manter o nível de energia na amplitude necessária ao paciente. Já demos exemplos da manutenção de certa cor em capítulos anteriores, sobre tratamento etérico padrão, tratamento etérico padrão, mantendo ouro, tratamento do sexto nível, em que você se eleva às frequências celestiais, limpeza da espinha e carregamento dos chakras, em que você mantém a cor específica de um chakra até que ele se carregue. Em outras ocasiões, você pode ser requisitado pelos guias para verter luz colorida no paciente. Sempre que for necessário e onde quer que o seja. Nesses momentos, você precisa aprender a estar numa cor específica e mantê-la. No último capítulo, afirmei ser de mister alguma prática para você aprender a produzir uma cor de sua escolha a fim de usá-la no tratamento. É muito importante que estudantes principiantes pratiquem a modulação da cor antes de tentar controlar a que vem através deles. Quase toda aquela célula é feita sem controle da cor. Entretanto, mais tarde, num tratamento, os guias poderão querer que você fique sentado ou mantenha firme certa cor que eles desejam usar. Isso significa que, se você não aprender a usar a cor, poderá interferir na que está sendo mandada por seu intermédio, mudando seu campo inconscientemente. Assim sendo, cumpre-lhe ser capaz de manter o seu campo com firmeza numa determinada cor. Em seu livro Terapeutia Talk, Dolores Krieger apresenta ótimos exercícios de modulação da cor. Essencialmente, você precisa aprender o que é estar em certa cor. Não se trata de pensar na cor, como na visualização. Se você pensar vermelho, fará amarelo. Se pensar verde, fará amarelo. Se pensar azul, fará amarelo. Os curadores chamam a isto fazer amarelo porque, ao pensar, você faz amarelo. Muitos principiantes fazem amarelo. De start, se quiser fazer azul, precisa estar azul, seja o que for que isso signifique para você. Portanto, experimente por si mesmo o que é estar num estado azul. Exercícios para controlar a cor que você envia. Como se sente quando usa roupas azuis ou se senta numa luz azul, vinda do vitral de uma igreja? Que significa o azul para você? Mais uma vez, cumpre-lhe usar o sentido que está mais acostumado a empregar. Você obtém melhor acesso à informação vendo, ouvindo ou tocando. Que aparência tem o azul? Que som emite? Como reage ao toque? Pegue um daqueles cristais com caixilha de chumbo que você pendura na janela. Ponha os dedos em cada uma das cores do arco-íris que ele produz. Que sensação provoca cada cor? Arranje chapas de vidro ou folhas de plástico coloridas. Conceva-as à luz do sol. Explore sua relação com cada cor. Pegue pedaços coloridos de papel ou outro material, todos do mesmo tamanho. Misture-os numa pilha. Feche os olhos e pegue 2 deles. Mantendo os olhos fechados, explore a sua relação com essa cor. Que sensação produz ela? Você gosta dela? Gosta. Ela lhe provoca as sensações. Ela o ativa ou desativa. Ela o faz sentir-se calmo ou constrangido. Coloque-a sobre diferentes partes do corpo. Você gostaria de usar essa cor? Depois disso, com os olhos fechados, decida qual das cores mais lhe agrada. Se quiser, poderá adivinhar que cor é essa. O seguir, abre os olhos. Ficará surpreso com a quantidade de informações que possui agora acerca da sua relação com cada cor. Descobrirá que carrega preconceitos a propósito do que se imagina cada cor capaz de fazer, mas não faz. Arranje um parceiro, dê um sesmos e cada qual se reveze em dirigir energia de determinada cor para o outro. Verifique se o seu parceiro sabe dizer qual é a cor. Pratique, pratique, pratique. Lembre-se de que, para emitir vermelho, você precisará ter o primeiro chakra claro. Para emitir laranja, precisa ter o segundo chakra claro, e assim por diante. Convém-lhe clarear os chakras antes de executar esses exercícios. Os exercícios que se podem fazer para clarear os chakras este. No capítulo 21. O significado da cor na aura. Muitas pessoas me abordam e perguntam, de que cor é a minha aura? E, em seguida, que significa essa cor? Muitas conseguem que se lhes faça a leitura de aura, em que o leitor lhes diz, sua aura dessa ou daquela cor, que significa isto ou aquilo.
Como você deve ter visto pela leitura deste livro, normalmente, eu faço isso. Se alguém me pergunta, qual é a cor da minha aura? Certo-me responder com outra pergunta, em que camada? Ou me limito a ler as cores predominantes nos níveis não estruturados e dizer quaisquer coisa parecida com, principalmente azul, com um pouco de amarelo e púrpura. Minha colega Pat Rodegast, de Vitais, que canaliza um guia chamado Emmanuel, lê as cores no nível da alma. Emmanuel limita-se a mostrar-lhe a aura da pessoa no nível da alma, onde ela se liga à tarefa nesta existência. Essas cores têm um significado especial para Pat e, assim, ela interpreta o que vê. Sua lista de significados das cores está na figura 23A1. Lembre-se de que, para usar essa lista e com ela interpretar o que está vendo, você precisa focalizar o mesmo nível que Pat está focalizando. Para ler as cores do nível da alma, clare-se a mente através de profunda meditação, e depois peça que lhe deem as cores desse nível. Após alguma prática, as citadas cores aparecerão na tela da sua mente. Você também verá formas ou figuras com essas cores, que poderá descrever aos pacientes em ordem a ajudá-los a compreender-lhes o significado. Se vir vermelho, o significado é paixão ou sentimentos fortes. Quando o vermelho se mistura com o rosa, o significado é amor. O vermelho claro significa raiva livre ou expressa, vermelho escuro, raiva contida, laranja avermelhado, paixão sexual. Laranja, ambição. Amarelo, intelecto. A pessoa que tem muito verde tem também muita energia curativa e alimentadora. O azul é a cor do mestre da sensibilidade. Quando se divisa a púrpura no nível da alma, a pessoa tem uma ligação mais profunda com o espírito, ao passo que o anil significa movimento no sentido dessa conexão mais profunda. A alfazema relaciona-se com o espírito, e o branco, com a verdade. O ouro é ligado com Deus e o serviço da humanidade, com o amor divino. Quando uma pessoa tem prata no nível da alma, está ligada aos dons da comunicação. Ou os possui, e é capaz de comunicar-se bem. O veludo negro equivale a buracos no espaço, que são portas para outras realidades. O castanho avermelhado significa movimento da pessoa no sentido de executar a tarefa da vida. O negro é a ausência de luz, ou esquecimento profundo, que conduz ao câncer e se vê no nível da alma como ambição malograda. A cor numa sessão de tratamento. Usam-se no tratamento todas as cores do arco-íris, cada uma das quais tem seu próprio efeito no campo. Claro está que cada cor pode ser usada para carregar o chakra que a metaboliza. Usa-se o vermelho para carregar o campo, queimar o câncer e aquecer áreas frias. O laranja carrega o campo, aumenta a potência sexual e a imunidade. O amarelo é usado para clarear uma cabeça nebulosa e ajudar a mente linear a funcionar bem. Emprega-se o verde como equilibrador geral e curador de todas as coisas. O azul esfria e acalma. Utiliza-se também para reestruturar o campo etérico e na blindagem. O púrpura ajuda o paciente a estabelecer conexão com o espírito, ao passo que o anil abre o terceiro olho, intensifica a visualização e clareia a cabeça. Usa-se o branco para carregar o campo, proporcionar paz e conforto e afastar a dor. Emprega-se o ouro para reestruturar a sétima camada, fortalecer e carregar o campo. O veludo negro coloca o paciente num estado de graça, de silêncio e paz com Deus. É bom na reestruturação de ossos esmigalhados pelo câncer ou por outros traumas. O azul purpurino elimina a dor quando se realiza um trabalho nos tecidos profundos e nas células ósseas. Também ajuda a expandir o campo do paciente, no intuito de estabelecer conexão entre ele e a sua tarefa. Em geral, não controlo a cor que chega por meu intermédio quando estou fazendo um tratamento, mas sou capaz de sustentar uma cor que vem através de mim. Em raras ocasiões, sou também capaz de mandar a cor que eu tiver escolhido. A tabela 23A2 enumera as cores utilizadas no tratamento pelos guias. O carregamento de cada chakra se faz emitindo a cor desse chakra no campo, seja qual for o nível em que você estiver trabalhando. Em nossa sociedade, de um modo geral, por já sermos tão mentais, analíticos e intelectuais, não se usa muito o amarelo numa sessão de tratamento. As cores da alfazema e da prata têm sido empregadas pelos meus guias de maneira um tanto quanto diferente das técnicas de cura mencionadas alhures neste livro. Quando observei,
No campo, micro-organismos que precisavam ser removidos, vi os guias usarem alfazema e prata para destruí-los. Primeiro, emitiam luz da cor da alfazema, que faz os micro-organismos vibrarem num ritmo elevado e, aparentemente, os solta. Se a luz de alfazema não os pegar a todos, os guias aumentam-lhe a intensidade e a frequência apelam para a prata. Essa corrente poderosa, ao que tudo indica, desassocia os micro-organismos do seu espaço. Os guias, íntico, invertem a direção da corrente de energia através do meu corpo, e sugam de volta toda a luz de alfazema e de prata, carregando os micro-organismos com a luz. Esse processo se parece com o da limpeza por meio de um aspirador de pó, nesse caso substituído pela luz. Num determinado caso, em que eu me ocupava em limpar o sangue de uma paciente com leucemia, no dia seguinte ao do tratamento, ela recebeu o seu primeiro exame de sangue negativo. Foi esta a única vez em que tivemos os resultados clínicos para comprovar o êxito do processo. A certa altura, principiei a experimentar o efeito da luz azul purpurina num colega. Estávamos fazendo sessões de permuta. Daniel Black, do Structural Bodywork Institute, Santa Bárbara, Califórnia, realizou um trabalho de tecidos profundos em mim e, em troca, encarregou-se das minhas aulas. Enquanto ele trabalhava em mim, experimentamos combinar o controle da cor com o trabalho em tecidos profundos. Quando ele conseguia manter uma chama azul purpurina forte, que lhe saía das pontas dos dedos, penetrava profundamente em meu tecido muscular sem causar dor. Mas se distrasse e deixasse cair a cor, meu músculo doía. O controle da cor que chegava através dele tornava-lhe o trabalho mais eficaz porque ele permitia penetrar muito mais profundamente e obter uma mudança maior no músculo e no alinhamento estrutural. A certa altura do trabalho, ele conseguiu chegar ao nível do osso. Conservando uma chama azul purpurina misturada com luz branca, foi-lhe possível endireitar uma ligeira torção do meu fêmur. Enquanto eu observava o que estava acontecendo, por meio da minha alta percepção sensorial, pude ver as células do fêmur se realinharem umas com as outras. A sensação eufísica foi extremamente agradável. Yuan comentou que essa torção do osso se relaciona com o modo com que o efeito piezoelétrico dentro do osso ajuda a dirigir-lhe o crescimento. O efeito piezoelétrico nos ossos é o seguinte: quando pressionamos o tecido ósseo, como acontece, por exemplo, ao caminharmos, a pressífio obriga uma correntezinha elétrica a fluir através do osso, o qual, então, cresce mais depressa na direção da corrente. Se a pressão, em virtude do caminhar, for exercida sobre o osso de modo mal alinhado, o osso crescerá de modo mal alinhado ou torcido. O desalinhamento original do meu corpo resultou de um acidente de automóvel. O tratamento de Daniel eliminou permanentemente a leve torção do fêmur. A certa altura da minha carreira de curadora, os guias me sugeriram que começasse a usar luz negra. Isso me pareceu insólito, uma vez que as cores escuras na aura se associam geralmente à doença. Esse negro, todavia, não era o do câncer, mas um negro aveludado, feito negro do veludo de seda. Como o potencial de vida encerrado no útero. É o mistério negro do feminino desconhecido dentro de todas nós, que pulula de vida não encerrada no interior do vazio de veludo negro. A outra maneira de identificar-se com o Criador, mas, desta feita, sem forma. Estar encerrado no vazio de veludo negro significa estar sentado em silêncio e em paz. Significa estar ali completamente, na plenitude sem julgar. Significa entrar em estado de graça e levar o paciente para o mesmo estado de graça com você. Significa aceitar completamente tudo o que é naquele momento. Eu, os outros guias e eu nos sentamos, às vezes, nesse lugar com pacientes de câncer ou de outras moléstias muito graves durante uma hora inteira. Sobremodo curativo, isso leva o paciente a um estado de identificar-se com o divino, suando para curar. Descobri que a cor na aura se relaciona diretamente com o som. Fazer soar diapasões específicos no campo não somente produz cores específicas no campo, mas é também poderoso agente de cura. A esclerose múltipla é conhecida entre os curadores como uma das doenças mais difíceis de tratar, por ser dificílimo efetuar uma mudança no campo de um portador de esclerose múltipla. Numa das semanas de treinamento intensivo que ofereço, uma das alunas, Liz,
que padecia de esclerose múltipla, foi, durante a semana, objeto dos nossos cuidados, meus e das outras alunas. Diversas estudantes discerniram uma grande cicatriz em seu campo, na área do sacro. No primeiro tratamento de grupo que dispensamos a Liz, ela recebeu uma quelação normal e experimentou uma série de sensações e sentimentos. O grupo tratou dela, sustentou-a e chorou com ela. Ao cabo da segunda hora de tratamento, contudo, eu e uma das alunas, que aprenderam a utilizar a sua alta percepção sensorial, vimos que a cicatriz não fora tocada. À proporção que passava a semana, cada aluna principiou a desenvolver a forma de tratamento a que se sentia mais ligada. Algumas gostavam de cristais, outras se concentravam no amor, outras ainda preferiam a cirurgia espiritual e algumas o som. No fim da semana, voltamos a trabalhar em Liz. Cada aluna deu a ela o que tinha de melhor em forma de tratamento. Diversas trabalhavam com som, duas com cristais, várias com amor e algumas emitiam energia. Como grupo, o nosso trabalho era sincrônico. Descobrimos que as duas dentre nós que trabalhavam com cristais eram capazes de erguer a cicatriz para fora do campo se, ao mesmo tempo, trabalhássemos com as manipuladoras do som. O som que estas faziam soltava a cicatriz. Usamos os cristais como bisturis para cortar a cicatriz e desprendê-la depois de liberada pelo som. Em seguida, demos instruções às manipuladoras do som para mudarem um pouco o diapasão. E outra parte cicatriz se destacou. Após a remoção, outra mudança do diapasão soltou mais uma parte da cicatriz. Procedemos dessa maneira até que a cicatriz foi completamente removida. Após o tratamento, Liz confessou que certa dor, que sentira na perna nos últimos 15 anos, desaparecera. O seu caminhar melhorara muito. E continuava melhorando ao tempo em que este livro foi escrito, ou seja, 4 anos mais tarde. Esta é apenas uma pequena parte da história da autocura de Liz. Ela conseguiu recuperar o pleno uso de todo o corpo, que se achava quase completamente paralisado. A partir dessa época, passei a usar o som regularmente nos tratamentos que faço. Uso-o diretamente nos chakras para carregá-los e fortalecê-los. Coloco a boca a cerca de 1 polegada, 25,39 milímetros, de distância do corpo em que se localiza o chakra. Cada chakra tem um diapasão distinto, e o de cada pessoa para determinado chakra é ligeiramente diferente. A fim de encontrar o diapasão de cada chakra, varia um pouco a extensão até topar com uma ressonância, que pode ser ouvida e sentida pelo paciente. Já que também posso ver o campo, observo o chakra respondendo ao som. Quando atinge o diapasão certo, o chakra se retesa e começa a girar rápido e regularmente. Sua cor fica mais brilhante. Depois de reter o som por algum tempo, o chakra está ativo, carregado e fortalecido, que mantém um novo nível de energia. Em seguida, subo para o chakra seguinte. Começo com o primeiro passo pelos 7. Um efeito interessante da manipulação do som, que o paciente de ordinário sente com muito vigor, é o aumento da sua capacidade de visualização. Se a pessoa tiver um chakra insuficientemente carregado, é provável que não seja capaz de visualizar essa cor na cabeça. Entretanto, após uns poucos minutos de manipulação do som sobre o chakra correspondente, o paciente visualizará, sem dificuldade, a cor do chakra. Todas as vezes que faço uma demonstração de produção do som para um grupo, todos os componentes do grupo são capazes de dizer quando acerto a ressonância com o chakra. Os mesmos princípios usados na manipulação do som nos chakras funcionam com os órgãos e ossos do corpo. Produz o som em determinado órgão mantendo a boca a uma distância aproximada de 1 polegada, 25,39 milímetros, da superfície do corpo em que o órgão se localiza. Vejo o órgão usando a alta percepção sensorial até conseguir o som que lhe causa o maior efeito, o qual pode ser uma corrente de energia, a limpeza do órgão ou seu fortalecimento. Limito-me a observar a resposta e esforço-me por compreendê-la. Depois de vários meses de tratamentos regulares, curei uma colite ulcerosa dessa maneira, propiciando ao paciente evitar uma colostomia, recomendada por diversos médicos. Parte do tratamento consistiu em ouvir uma gravação do som 1 ou 2 vezes por dia. Esse tipo de produção de som também funciona muito bem no tratamento de discos machucados,
intensificando o crescimento do tecido, clareando fluidos estagnados do corpo, sintonizando o sistema nervoso e sintonizando os órgãos do corpo de tal sorte que eles combinam as impedâncias ou se harmonizam uns com os outros para funcionar melhor. Descobri que diferentes tipos de órgãos, tecidos, ossos e fluidos do corpo requerem um tom e uma modulação diferentes para acentuar-lhes o funcionamento saudável. Além de produzir sons apenas em forma de tons, podemos fazer tipos diferentes de som. Ensinamentos indianos tradicionais atribuem uma letra sânscrita determinado som a cada chakra. Ainda não trabalhei com eles, mas posso imaginar que sejam formas muito eficazes de tratamento. Alguns grupos musicais, como o de Robbie Gas, executam música para abrir de caso pensar os chakras. Num concerto a que assisti, Robbie dirigiu o coro obrigando-o a cantar 2 horas sem parar. Passado esse período de tempo, escolheram-se especificamente as músicas para abrir os chakras numa série progressiva, a começar pelo primeiro. Quando o coro acabou de cantar, a maioria das pessoas na plateia tinha quase todos os chakras abertos e carregados. Todos passaram momentos maravilhosos. A música é sobremaneira curativa. Revisão do capítulo 23. 1. Enumere os exemplos das ocasiões em que o curador controla conscientemente a cor da luz que está sendo canalizada, e explique por quê. 2. Que dificuldade existe no canalizar determinada cor? 3. O que significa fazer amarelo? 4. De um modo geral, que fazem as seguintes cores no correr de um tratamento: vermelho, laranja-vermelho, ouro, verde, rosa, azul, púrpura e branco. 5. Qual é o emprego principal das cores da alfazema e da prata? Que diferença existe entre as duas? 6. Como se usa a luz negra? 7. Que efeito produz a luz azul purpurina utilizada com a massagem dos tecidos profundos? 8. Como você modula, cria, uma cor para canalizar? Mencione diversas maneiras. 9. Existe uma relação entre a cor e o som no tratamento? Que tipo de relação? 10. Que princípio físico rege o trabalho da produção de som no campo áurico? 11. Como o processo de produção do som pode ser usado para cada chakra? Qual é o efeito dessa produção sobre o chakra? 12. Como a produção de som pode ser usada sobre um órgão, e que efeito produz? 13. Como se encontra a nota certa para o som? Descreva 2 maneiras pelas quais você pode afirmar ter encontrado a nota certa. 14. Você pode canalizar passivamente um som feito pelo seu guia. Em que difere isso da ativa produção de sons de que estivemos falando? Capítulo 24. Tratamento de traumas transtemporais. Muitas pessoas, num determinado ponto ao longo do seu caminho espiritual, principiam a ter experiências transtemporais, mencionadas como experiências de uma vida passada. Alguém pode estar meditando e, durante a meditação, lembrar-se de ter sido outra pessoa em outra era. Ao realizar um trabalho de terapia profunda, em que reexperimenta traumas desta existência, outra pessoa pode, de repente, reviver um trauma experimentado em outra existência. A experiência transtemporal provavelmente não pode ser definida de modo completo em virtude do nosso senso limitado de tempo e de espaço. Pessoalmente, entendo que a expressão vida passada é um modo assaz limitado de definir uma experiência dessa natureza. Como vimos no capítulo 4, tanto os físicos como os místicos concordam em que o tempo não é linear nem o espaço é apenas tridimensional. Muitos autores já se referiram a realidades multidimensionais e multitemporais existentes umas dentro das outras. Einstein fala num contínuo espaço-tempo, em que todas as coisas do passado e do futuro existem agora, de certo modo entrelaçadas numa realidade multidimensional. Itzhak Benton declara que o tempo linear não passa de uma fabricação da terceira realidade dimensional, na qual estou tentando enfiar este livro exercido para experimentar o tempo não linear. Em seu livro, Stalking Till e o Pendulum, ele dá um exercício para ilustrar este ponto. Sente-se tranquilamente em postura de meditação com um relógio de pulso ou de parede colocado dentro do seu campo de visão, de modo que você não tenha mais que fazer senão abrir ligeiramente os olhos para ver o segundo ponteiro dar uma volta completa a cada minuto. Quando tiver alcançado um alto estado de consciência na meditação,
Abre os olhos e fite-os no segundo ponteiro do relógio. Que aconteceu? De acordo com a experiência de muitas pessoas, esse ponteiro ou parou de todo ou diminuiu drasticamente a velocidade. Claro está que, assim que você se dá conta disso, é provável que sua reação emocional o puxe de volta à realidade confortável do tempo linear, e o segundo ponteiro, dando um pulo para frente. Volte ao ritmo normal de movimento. Que aconteceu? Diz Bentov que o tempo é experimentado subjetivamente e não linearmente, e que nós criamos, por conveniência, uma suposta estrutura de tempo linear. Assim Edgar Cayce como Jane Roberts mencionam a realidade multidimensional onde todo o nosso passado e todo o nosso futuro estão sendo vividos agora, cada qual em sua própria dimensão, e dizem que cada personalidade em cada dimensão é parte da expressão de uma alma ou de um ser maior. De acordo com Roberts, podemos penetrar nas outras dimensões ouvidas a fim de trazer conhecimento e compreensão para a transformação. Fazendo isso, essa dimensão ou nossas vidas presentes podem transformar nossas outras vidas de dimensões. Ou, em outras palavras mais populares, o modo com que vivemos agora, no que denominamos esta vida, tanto afeta a nossa existência passada quanto a futura. Todas essas coisas são difíceis de compreender, mas servem para chamar a atenção para as limitações de nosso pensamento a respeito da natureza da realidade e desafiá-las. Nos níveis terapêutico e de cura, o trabalho com vidas passadas tem me parecido muito eficaz quando levado a cabo de maneira em que se mantém o processo de transformação como objetivo principal. Não é alguma coisa com que se brinque, nem alguma coisa que se use para levantar o ego. Todos preferimos pensar em nós mesmos como tendo sido um grande soberano ou um líder de alguma espécie, a pensar que fomos um camponês, um mendigo, um assassino, etc. Nada disso vem ao caso. A utilidade de reexperimentar vidas passadas é, evidentemente, libertar a personalidade de problemas que agora não nos deixam atingir nossos maiores potenciais e nem completar o trabalho da nossa vida, ou a tarefa da nossa vida. Problemas relacionados com experiências de vida passada sempre se relacionam com aquilo com que a personalidade está lidando na vida presente, quando a lembrança da vida passada é trazida à luz de modo natural e sem violência. Este é um fato muito importante que o curador ou terapeuta, cuja tarefa consiste em certificar-se de que foi feita a conexão intervital, precisa ter em mente. A lembrança da vida passada pode, então, aplicar-se às circunstâncias desta vida ajudando a resolver os problemas presentes. Alguns terapeutas veem espontaneamente a vida passada de um cliente ao fazerem contato corporal com ele, como, por exemplo, na terapia do tipo maternal, quando o terapeuta segura o cliente como a mãe seguraria o filho. O terapeuta pode, então, utilizar essa informação intercalando-a na sessão de maneira sensível. Visão e cura do trauma de uma vida passada. Existem 3 maneiras principais pelas quais vejo o trauma de uma vida passada, e trato dele, cada qual relacionado com o nível ou os níveis da aura em que o tratamento está sendo feito. Todos os níveis, do etérico para baixo, são afetados por traumas de uma vida passada. Nos 4 primeiros níveis áuricos, 1. Trauma de vida passada se parece com uma obstrução normal de energia no campo. Nos níveis etérico e etérico padrão, mostra-se como problema estrutural e, além disso, no nível etérico, a vida passada se apresenta como um anel ou faixa no nível da casca de ovo do campo. Para eu ver uma vida passada, pode-me ser dada a cena da vida passada relevante para a atual cetácea de tratamento ou doença, enquanto o cliente fala comigo. Ou posso manter as mãos num determinado bloqueio e ver, entro, a vida passada. Para ler vidas passadas relacionadas com as faixas no nível da casca de ovo. Ponho as mãos na faixa e vejo as cenas da vida passada. Descreverei agora os 3 métodos de cura de maneira mais circunstanciada. Tratamento de bloqueios de vida passada nos 4 níveis inferiores da aura. Um método de clarear bloqueios de vida passada, que aprendi com o P.T. Peterson, do Healing League Center, na Califórnia, é muito eficaz na remoção de traumas de uma vida passada que estejam obstruindo a liberdade da pessoa nesta existência. Esse tipo de trabalho, na realidade, dirige-se aos bloqueios desta existência, em primeiro lugar. O curador concentra a energia na obstrução, iniciando assim
o movimento da energia para fora da obstrução e, de ordinário, liberando o trauma. As primeiras camadas são bloqueios ocorridos nesta existência. Em seguida, depois que eles se clareiam, desvelam-se os traumas de outras vidas e trabalham-se da mesma maneira. O curador deve ter experiência com sentimentos muito fortes, penosos, desagradáveis ou raivosos do cliente em ordem a fazer esse trabalho e deve ser capaz de lidar com eles. O curador precisa estar presente, ao lado do cliente, em todos os tipos de sentimentos experimentados e suportados. O curador não há de retirar sua energia ainda que se sinta afetado pelos sentimentos fortes, mas continuará presente, emitindo com firmeza uma energia capaz de apoiar e sustentar o cliente através da experiência, a fim de que ele possa completá-la e clareá-la. Para fazê-lo, começamos o tratamento da maneira normal, alinhando-nos, capítulo 22, e equilibrando os três sistemas de energia do cliente, do curador e dos guias do campo de energia universal. O seguir, durante aquela ação, o curador se dará conta dos bloqueios do sistema. O curador é conduzido, pela intuição ou pela orientação, à obstrução em que lhe convém concentrar-se nessa sessão. Impõe as mãos sobre aquela área do corpo e emite energia para ela. Muitas vezes, a mão esquerda está na face dorsal do corpo e a direita na face frontal. Depois que uma boa quantidade de energia se põe a fluir, o curador pede ao cliente que deixe sua memória abrir-se e volte à primeira vez que colocou ali a obstrução. O curador continua a emitir energia para a obstrução enquanto o cliente retrocede no tempo. O curador, geralmente, recebe imagens do acontecimento enquanto o cliente tenta recordar-se. O cliente também verá imagens ou experimentará um sentimento, ou ambos, relacionados com a experiência. O cliente, então, reexperimentará o trauma plenamente, como se estivesse passando por ele outra vez, ou apenas verá a experiência como observador. O curador pode, ou não, contar ao cliente o que está vendo, dependendo de que seja, ou não, conveniente fazê-lo. Nem sempre é conveniente, em especial se o cliente não estiver vendo nada. O curador respeitará sempre o sistema de energia do cliente, que é o que determina a quantidade de informações que este tolera a respeito de qualquer trauma. Se o cliente, todavia, reexperimentar o trauma, será sempre bom que o curador verifique a informação através do seu dom de ver. O momento da descoberta é muito importante. Quando a informação da vida passada se desvela no momento certo, ajuda a pessoa a compreender-se e a amar-se melhor. Se isto for feito no momento errado, pode ressaltar a negatividade da pessoa para consigo mesma ou para com os outros. Se a pessoa, por exemplo, fez alguma coisa muito violenta a outra pessoa numa vida passada, poderá não ser capaz de lidar com o conhecimento disso nesta existência sem ficar com um grande complexo de culpa. E se vier a conhecer a vítima nesta existência, a atual situação de vida poderá agravar-se por causa do complexo de culpa. Ou, se a situação for invertida e o paciente tiver sido a vítima na existência passada, poderá haver aumentado e justificado um ressentimento que talvez já alimente contra a pessoa. Depois que o trauma tiver sido experimentado no nível apropriado, seja ele qual for, o curador pergunta ao cliente se está pronto para renunciar a ele e deixá-lo ir. Sendo a resposta afirmativa, o curador retirará o trauma do campo com uma concha. O processo de experimentar o trauma liberou-o do campo, de modo que é fácil removê-lo. Tanto o curador como o cliente enchem a área clara e aberta, onde estava o trauma, de amor sem condições, que é uma luz cor-de-rosa, trabalhando através do chakra do coração, como se expôs no capítulo 23. O cliente pode responder negativamente à pergunta sobre deixar o trauma ir-se. Isso quer dizer que há mais para ser experimentado, e que ele não acabou com o trauma, ou o curador pode ver mais trabalho para fazer. O curador inicia outra vez o processo de emitir energia e ajudar o cliente a experimentar um pouco mais o trauma. O curador aumenta não só a intensidade mas também a frequência da energia que emite para a obstrução. Isso se repete até que a área esteja clareada e o cliente pronto para deixá-lo ir, e consente em que a área seja enchida com a luz cor-de-rosa do amor sem condições. Se a área não estiver clareada, a razão é porque ali se encontra outro trauma debaixo do primeiro que foi experimentado. Já havia até 5 traumas, oriundos de diferentes existências,
empilhados uns sobre os outros na mesma área do corpo. As 5 camadas ficaram depois de haver o cliente clareado as camadas do trauma originário desta existência. Em outras palavras, os traumas experimentados por uma pessoa depositam-se no campo uns sobre os outros, provavelmente de forma cronológica. Quando você clareia um trauma, o seguinte fica descoberto para ser trabalhado e clareado. Muitas vezes, quando um cliente experimenta uma vida passada, registra-se um efeito de campo muito forte, que a reverendo Rosalind Bruyere chamou de mudança de campo de uma corrente direta. Na mudança, diz a reverendo Bruyere, todo o campo áurico se expande até alcançar um tamanho muito maior que o normal, mas ainda mantém o seu alto ritmo de vibração. Quase o dobro de energia permanece no campo por cerca de 48 horas, e o cliente se torna muito vulnerável e impressionável. Grande quantidade de lembranças inconscientes se abre durante esse tempo, de modo que elas continuam a fluir para a consciência do indivíduo. É muito importante para ele permanecer num ambiente calmo, seguro e alimentador, a fim de permitir que o tratamento continue e se complete. Experiências desagradáveis provenientes de fontes externas durante esse período afetarão profundamente o indivíduo e devem ser evitadas. Eis chegado o momento para o campo de restabelecer padrões sadios de fluxo que, se permitir que se estabilizem por mais de 48 horas, tornar-se-ão parte do fluxo normal do sistema, dando assim à cura um caráter permanente. É importante para o curador explicar ao cliente o que está acontecendo, enfatizar a importância do período de tratamento e animá-lo a cuidar de si mesmo durante esse tempo, quando a força precisa ser respeitada. Esse período de tempo semelha àquele em que alguém leva um choque. À medida que o cliente retrocede no tempo, clareando trauma após trauma, começando com esta existência e partindo para existências anteriores, a área obstruída começa a ficar cada vez mais clara. Cada camada se enche de luz cor-de-rosa do amor sem condições antes que o curador passe para a camada seguinte, a fim de clareá-la. Nessas condições, qualquer processo de purificação natural que clareie elimina obstruções do corpo, e a maioria dos caminhos espirituais o faz, acabará conduzindo ao clareamento da vida passada. É muito importante que o clareamento da vida passada seja levado a efeito num ponto apropriado do caminho da pessoa. Esse ponto é alcançado quando uma boa quantidade de clareamento já tiver ocorrido em relação a esta existência, quando boa parte da vida da pessoa estiver em ordem, e quando ela se sentir menos tentada a utilizar experiências de uma vida passada para evitar questões que lhe cumpre enfrentar nesta existência, aqui e agora. No momento apropriado, o clareamento da vida passada pode liberar certos lugares da existência de uma pessoa que não parecem mudar, ainda que muito trabalho espiritual tenha sido feito para clareá-los. E, assim, o clareamento de uma vida passada inicia, às vezes, mudanças dramáticas na vida atual da pessoa. Por exemplo, uma cliente que se achava presa a um matrimônio muito destrutivo, em que o marido agredia fisicamente, sentia-se incapaz de abrir mão do casamento. Até experimentar aproximadamente 15 existências passadas, em que havia sido fisicamente maltratada por homens, de uma forma ou de outra. Viu o prosseguimento do seu padrão de dependência, em que acreditava que os homens detinham toda a força, e também toda a responsabilidade. Viu que viver até o fim dos seus dias confiando em situações que mostravam que os homens tinham mais força do que ela no plano físico. Quando viu o seu padrão e conheceu que precisava enfrentar a sua dependência, firmar-se nos pés e arrostar o medo de ficar sozinha, sentiu-se capaz de renunciar ao casamento e reconstruir a própria vida, que se modificou dramaticamente no ano seguinte. Hoje, ela é livre, feliz e saudável. Está deixando passar o medo de ficar só e, através disso, recuperando a independência e assumindo a responsabilidade pela sua vida. Cura de traumas de vidas passadas. Nos níveis etérico e quetérico padrão da aura. Para curar um problema estrutural da aura, causado por uma vida passada, você segue o mesmo processo que seguiria para curar qualquer problema estrutural. No nível padrão, tal como se descreve no capítulo 22. A diferença importante é que aqui, logo que percebe que o trauma pertence a uma vida pretérita, o curador precisa ajudar o cliente a estabelecer conexão entre as questões da vida atual e a experiência da vida anterior. Os problemas estruturais nesse nível da aura, oriundos de existências passadas,
resultam em problemas congênitos do corpo físico. O trato dessas questões é muito importante, visto que elas são retidas apertada e profundamente na substância da alma do indivíduo. Está claro que parte da tarefa principal do indivíduo portador de problemas relacionados com o nascimento consiste em lidar com tais problemas no nível físico e no psicodinâmico. Esse trabalho conduzirá, pois, à questão espiritual, para cuja solução, em primeiro lugar, a alma encarnou. É importante que o curador tenha em mente o escopo do trabalho que está sendo feito. O objetivo não é só curar o corpo físico, embora seja essa a razão que costuma trazer o cliente à presença do curador, senso. Curar a alma, no nível temporal, é endireitar o campo áurico e realinhá-lo com o seu fluxo natural, o fluxo universal de toda a vida. No caso do moço chamado John, que segue, vi primeiro os problemas áuricos estruturais. Também vi uma cena da vida passada relacionada com o ferimento da aura. As figuras 24A1 a 24A5 são desenhos do tratamento que se seguiu. O moço não me disse antecipadamente qual era o seu problema. A figura 24A1 mostra o aspecto do seu campo no padrão quetérico quando ele chegou. Compare-o com a figura 7A13 no capítulo 7, que mostra o aspecto do campo normal no nível quetérico padrão. Em lugar das belas fibras douradas que formavam as pétalas giratórias dos chakras no plexo solar, John apresentava uma formação que mais parecia uma mancha do sol. Grande massa de energia vermelha, amarela e preta, emaranhada, criava diminutos torvelinhos que dela jorravam e que se diriam principalmente cinzentos. A maioria dos outros chakras estava intacta, e não aparece aqui. A principal corrente de força dourada vertical, que sobe e desce pela espinha, apresentava um grande desvio para a direita, na direção da área da mancha solar, onde era muito escura. Formavam-se também, na parte traseira da aura, pequenos torvelinhos cinzentos. Enquanto John falava a respeito de sua vida, eu vi, de repente, numa existência passada, mais ou menos na era de Gengis Khan. A cena se desenrolava durante uma batalha em que ele se comprazia em matar, voluptuosamente, um soldado do outro exército. Com uma arma branca. Brandia num tirante completado por uma corrente, de cuja extremidade pendia uma bola de metal eriçada de pregos, com que ele arrebentava a cabeça do inimigo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o inimigo enfiava uma lança no plexo solar de John. Ambos morreram nessa interação. A experiência deixou nele a crença de que qualquer expressão enérgica e vigorosa de energia da força vital leva ao dano e à morte. Nesta existência, John tendia a reprimir toda expressão robusta e integrada da força vital que pulsava dentro dele. Ao invés disso, dividia a sua força em partes separadas para expressar-se. O ofício de dirigir peças de teatro lhe servia de instrumento para ajudá-lo a integrar as partes de si mesmo, expressando aspectos distintos da vigorosa força vital nos diversos personagens das diferentes peças. Era-lhe possível experimentar os resultados produzidos por determinada expressão. Dessa maneira, as peças lhe davam muitas experiências miúdas, semelhantes à vida, que o ajudavam a aprender o modo com que podia expressar a própria força. Quando ele entrou no consultório, eu não havia percebido que John sofria de escoliose, e só quando ele se virou pude ver a deformação com minha vista comum. Ele nascera com ela e nunca se sujeitara a uma operação para endireitar a espinha. Assim sendo, segundo minha interpretação, aquele mal congênito era um resultado direto da vida passada. Na sequência do tratamento, após a quelação, usei um cristal para retirar, como uma concha, a energia estagnada no ferimento vizinho do plexo solar. Figura 24A2. Essa energia estagnada procedia dos corpos áuricos 2 e 4. O cristal faz muito bem esse serviço e acelera o processo de limpeza, como também protege o curado da absorção de qualquer porção de energia estagnada. A figura 24A3 mostra o que se poderia ver depois que uma boa porção da energia estagnada do segundo e do quarto níveis áuricos houvesse sido clareada. Encontrei a lança encravada no plexo solar, no quinto nível de energia, ou nível etérico padrão. O cabo da lança, completamente enterrado dentro do campo áurico, enrolava-se numa espiral. Para retirá-lo, precisei primeiro endireitar o cabo e, em seguida, arrancar a lança pelo cabo, limpar ainda mais o ferimento e revitalizar a área
Nas poucas sessões de tratamento que se seguiram, trabalhei com os guias para reestruturar a área no padrão quetérico, ou sétimo nível áurico. Primeiro, reestruturei o padrão dos órgãos naquela área e, em seguida, o chakra. A figura 24A4 mostra o